Vamos iniciar nossa aula. A gente vai falar um pouco sobre a genética. Vamos iniciar nossa aula falando um pouco da história de Mendel, sua importância para a genética. Então, Gregor Johann Mendel, como Mendel, o nome de Mendel, né? Ele nasceu em 1822 e morreu em 1884. Ele foi um monge agostiniano, também era botânico e meteorologista austríaco. Então ele era bem estudado, tinha muitas formações. Ele nasceu na região de Tropau, na Silésia, que então pertencia à Austrália, e viria a ser batizado no dia 22 de julho. Ele veio de família humilde, de família de camponesas, e na sua infância revelou-se muito inteligente. Em casa ele costumava observar e estudar as plantas. Então, Mendel, ele gostava muito de botânica, né? Gostava muito de plantas. Então, ele tinha muitas formações, ele foi muitas coisas em sua vida, né? E assim, os seus estudos foram a base para explicar o mecanismo de hereditariedade e ainda hoje são reconhecidos como uma das maiores descobertas da biologia. E isso fez com que Mendel fosse considerado o pai da genética. Por quê? Porque foi ele quem descobriu a genética, né? Então ele foi o pai da genética. Mendel, ele estudava muito, ele observava muito as coisas. Então, tem-se a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela também pode ser chamada de lei da aceleração dos fatores ou também de moibridismo. Ela possui o seguinte enunciado, que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, pura. Esse enunciado, né, o que a lei de Mendel fala, a gente vai entender agora. Aqui a gente tem uma história em quadrinhos, só que no vídeo vocês não vão conseguir visualizar. Então eu vou ler a história em quadrinhos, exemplificando aqui no nosso quadro. Aqui em cima diz, dialogando com Mendel, o que ele fala? Olá, meu nome é Mendel. Vou contar para vocês uma experiência bem interessante que fiz com ervilhas. Eu cultivava algumas variedades de ervilhas, verdes, amarelas, lisas, rugosas, entre outras. Para simplificar, vamos nos ater apenas às texturas das sementes, que podem ser lisas e rugosas. Com muito suor, consegui obter sementes puras. Chamo de pura a semente que, quando cresce, gera uma planta que dá origem apenas a sementes iguais a que se originou. Então, o que ele quis dizer aqui? Que a semente pura é o quê? Cruzado uma lisa com lisa, todas vão ser lisas. E cruzada rugosa com rugosa, todas vão ser rugosas. Então, isso que ele chamou de sementes puras. Continuando nossa historinha. E aí Mendel pensou, e se cruzarmos uma planta de semente lisa com uma de rugosa? Apareceriam lisas, rugosas ou os dois tipos? Semente lisa pura com semente rugosa pura, consegue imaginar no que isso pode resultar? Isso mesmo, só aparecem sementes lisas. Agora, e se eu plantasse essas novas sementes lisas e autofecundassem essas plantas, ou seja, cruzasse com ela mesma? Então, o que ele fez? Aqui, ó, nessa tirinha aqui. E se cruzássemos uma planta de semente lisa com uma de semente rugosa? Ele pensou que se cruzássemos uma planta de semente lisa
com uma de rugosa. O que aconteceu? No que resultou? Isso mesmo, só aparecerão sementes lisas. Então, o cruzamento desses dois só apareceu as sementes lisas. Mas o que ele pensou? Agora, e se eu plantasse essas novas sementes e autofecundasse essas plantas, ou seja, cruzasse as com ela mesma? Então, se ele pegasse essa semente, que resultou no cruzamento da lisa com a rugosa, pegasse essa e cruzasse com ela mesma, o que daria, será? Nessa terceira geração aparecem algumas sementes rugosas entre a maioria de lisas. Então vão aparecer algumas rugosas e vão aparecer algumas lisas. A água então consegue passar de uma semente para outra. Chamei de fator A, o que faz a semente ficar lisa, e de fator duplo, o que faz a semente ficar rugosa. Então, o que ele fez? Ele chamou a lisa de azão, e a rugosa de azim. Para entendermos melhor essa primeira lei de Mendel, vamos lá repetir o nosso processo. O que aconteceu? Quando Mendel cruzou essa geração aqui, né? Por exemplo, Mendel resumiu que saía isso aqui, o resultado final da nossa historinha é isso aqui. Então, ao cruzarmos azão com azão, ou ao cruzarmos o azão com azinho, essa chama o quê? A geração parental, ou seja, são os pares. Azão, azinho. Os pares vão gerar a geração 1, que é o que a gente vai cruzar esse, e esse vai gerar o quê? Azão, azinho e azão, não é verdade? Cruzando esse com esse azão, esse com esse azinho. Que aqui a geração F1, que é a primeira geração. Aqui P de parental é a primeira geração F1. Ao cruzar essas duas gerações, o que vai surgir? Vamos cruzar esse. Cada um, pessoal. Esse com esse e esse com esse. Com rolo, mas a gente já vai entender. Esse azão com esse azão vai dar o quê? Azão. Esse azão com esse azinho vai dar azinho. Lá mais outro. Agora, esse azão com esse azinho vai dar o quê? Azinho. E esse azinho com esse azinho vai dar o quê? Azinho. Então, foi isso que Mendel descobriu. Então, a gente tem o quê? Um totalmente dominante. Aqui, dominante recessivo, e aqui um totalmente recessivo. Ou seja, trazendo para as sementes, o totalmente recessivo vai ser quem? A rugosa. E o totalmente dominante vai ser o quê? A lisa. E o meio termo assim que tem azão e azinho vai ser lisa também, porém vai possuir o gene recessivo. O predominante é o quem domina, ela já vai predominante. Porém vai possuir o gene da rugosa, mas a rugosa não vai se expressar. Quem vai se expressar é a lisa, porque a lisa ela é dominante. Então tá aí a proporção que Mendel fez.
três lisa e uma rugosa, que a proporção chama de 3:1, certo? Então essa foi nossa aula, né? Nossa aula sobre genética. Agora eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Uma atividade para vocês responderem no quadro ou para vocês responderem em casa. Bem fácil a atividade. O que diz a primeira lei de Mendel? Então vocês vão responder a atividade em casa. Então essa foi nossa aula.